Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Vamos retomar a leitura na página 30, quando se quer reeducar o parceiro. Hoje eu serei a leitora e estamos sob a supervisão do René. Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre pelo mesmo link. Então, quem estiver assistindo a gravação pela primeira vez, e quiser participar ao vivo, consegue as informações de acesso através do perfil do Instagram Leituras Sistêmicas. E não tenho os recados hoje, vou passar para o Renê com os recadinhos. Passo para você, Renê. Obrigado, Helena. Apenas avisando o pessoal dos calendários de eventos, né? Ontem estive junto com o Inácio, né, do IPCF, e falamos de dois eventos especificamente. 1, 2 e 3 de agosto, presencial em Curitiba, se bem que também é possível acompanhar de forma online. Vai ser o Congresso Internacional de Educação Socioemocional Sistêmica, organizado pela Sunny Hills e Elza Carvalho. Né? Vai ser uma oportunidade para aqueles que trabalham com educação e também para aqueles que se trabalham. Né? A gente vai falar um pouco aí das ordens da ajuda, de cuidar de quem cuida também. E nos dias 29 e 30 de agosto, aqui em São Paulo, mas também de forma online, vai ocorrer o congresso do IBCF, né, com vários convidados, né, nacionais, internacionais. E mais tarde a Dilena vai postar, né, no grupo para vocês um chamado que o professor Renato Bertatti publicou na segunda-feira sobre este congresso. Né? Então, esses são dois eventos aí que estão próximos. Né? Sempre que a gente souber de eventos aí que ajudem o nosso grupo de estudos, o nosso aprofundamento, nós assim o faremos. Então, vamos seguir para esse capítulo. Helena, por favor, uma relação sem casamento. Não, não. Quando se quer reeducar o parceiro. Vamos lá. Vamos para a educação de parceiros, por favor. Já querendo pular, né? Ó. Vamos, Exato, vamos, já. vamos aprender, vamos aprender. Quando se quer reeducar o parceiro? Detlef. Gostaria de um relacionamento bem estreito com a Silvia. Quero realmente dizer sim a ela e formar uma família. Bert Hellinger. Vocês já são casados? Detlef. Não. Silvia. Gostaria que eu e meu parceiro nos apreciássemos mais. Que eu possa apreciá-lo mais e a mim também. Acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. Bert Hellinger. Gostaria de dizer algo sobre o apreço. Homens e mulheres são diferentes, como vocês já puderam notar, não só no aspecto físico, como também em todos os sentidos. Quando alguém começa um relacionamento, embarca em algo que lhe é estranho. O homem começa um relacionamento com a mulher e a mulher é um enigma para ele. Por outro lado, para a mulher, o homem é também um enigma. Alguns parceiros acreditam que são perfeitos e o outro não é ainda completamente perfeito. Principalmente as mulheres consideram-se, via de regra, melhores que os homens. Mas os homens são igualmente bons, apenas são diferentes. Silvia sorri. Bert Hellinger. O apreço implica reconhecer que o outro tem o mesmo valor, embora seja diferente. Esse é o fundamento do apreço. O parceiro é diferente, mas é certo.
Toda tentativa de converter o parceiro em algo que ele não é, torná-lo, por assim dizer, mais semelhante a si mesmo, está fadada ao fracasso e destrói o relacionamento. Quando se reconhece que o homem também é certo ou que a mulher é certa, renuncia-se a algo de si próprio. De repente, a gente se vê confrontado com o fato de que o diferente é igualmente válido, a despeito de ser diferente. Esse é o fundamento do apreço. Assim como você é, embora seja um homem e eu uma mulher, você é certo. E do contrário, embora você seja uma mulher e eu um homem, e você seja totalmente diferente de mim, você é certa. Dessa maneira, cada um renuncia a algo de si próprio e faz nascer o apreço. O outro se torna um enriquecimento e um acréscimo. Acrescenta-se algo ao feminino e algo ao masculino. Isso é, então, a unidade maior. Silvia e Detlef concordam com um sorriso. Só um Continuação de instantinho, Helena. Silvia Detlef, gente, que nome é esse? Na página 40. Sim. Não, eu só queria fazer uma pontuação aqui. É, é interessante, eu não tinha parado para refletir sobre a amplitude da palavra apreço, né? Apreço ou apreciar ao outro, né? Ou apreciar-se para apreciar o outro. Essa palavra tem tudo a ver com a equivalência entre dar e tomar, né? E por que que eu estou falando isso? Porque em alemão a palavra apreço é Wertung, e Wertung é valoração. Ou seja, qual é a valoração que eu dou para a Dilena? Ou para a minha relação com a Dilena? Né? E muitas vezes a minha valoração parte sim de um contexto, parte da forma como eu julgo a Dilena e nosso encontro, nossa relação, e a forma como a Dilena e assim por diante, né? Mas assim, interessante porque eu nunca tinha feito essa relação do apreço e da valoração. Às vezes a gente coloca como diferentes e não são diferentes. Realmente é uma palavra no português muito bonita, né? O apreço, o apreciar-se e apreciar o outro nisso. É interessante, pensando aqui no Facebook, né? Então eu vou falar de uma questão falha e da questão de apreço. Eu sou péssimo com datas, aniversários e essas coisas. E o Facebook foi muito interessante quando ele surgiu, porque ele me avisava, né? Quando as pessoas faziam aniversário, eu mandava uma mensagem. As pessoas ficavam muito felizes, tipo, ah, ele lembrou, né? Só que assim, eu não uso mais tanto o Facebook, então eu voltei a ser aquela pessoa desagradável que não lembra. E recentemente eu tive uma colega que me mandou uma mensagem e falou: Escuta, você não está esquecendo nada? Eu falei: Não. Ela falou, eu fiz aniversário semana passada. Aí eu falei, PQP, né? Porque assim, eu não coloco o mesmo apreço, né, que ela. E claramente isso foi um erro, né? Não foi feito por mal, mas aí a gente tem a questão do valor, né? O que para uma pessoa é muito precioso ser lembrado em seu aniversário e que para mim, talvez não seja tão importante assim. Eu não estou falando do aniversário da outra pessoa, o meu próprio. Não, né, não tem esse. Meu, você tem que me ligar, você tem que me falar. E aí é aquela coisa. A gente julga o outro a partir do quê? Da nossa referência, né? Do nosso filtro. Né? Então, tipo, por que que você está bravo? Nem tão importante assim. Aí acabou a amizade, né? Se eu soltar uma coisa dessas. Né? Ah, mas não é para acabar a amizade, né? Só por Exato. causa disso. Exato, Mônica, concordo, mas essa que é a questão, a gente não sabe como está a régua do outro, né?
E quando a minha colega mandou, eu percebi. Sabe quando você percebe, tipo, ups, É. fiz uma besteira, que para ela é uma besteira grande, para mim é uma besteirinha, né? Então, nesse sentido, quer dizer, eu trouxe uma situação simples entre colegas. Agora, imagina no relacionamento se esquecer o dia do namoro, o dia que nos conhecemos. E assim, é verdade, Vera Lúcia fez aniversário. Eu vi isso no Facebook, Vera. Muito bom. Está lembrado aqui É que a nossa hoje, eu colega. mandei parabéns para ela. Sei, sei. Mas toda essa Obrigada, volta. obrigada, obrigada. Obrigado, Vera. Então, parabéns. Toda essa volta para pontuar essa questão, né, da valoração, né, e como, logicamente, a Helena tem uma régua de valores que vem da família dela, vem das experiências de vida dela, vem dos relacionamentos afetivos anteriores dela, e eu tenho a minha, da mesma forma. Né? E por mais que de repente a gente tenha várias coisas que dão match, né? Na listinha, tipo, ah, combina, 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 de repente tem um buraco lá que para um tanto faz e para o outro fala, meu, como assim tanto faz? O que que você quer dizer com isso? Né? Então, o Hellinger está apontando aí claramente essa questão da equivalência entre dar e tomar, que aí é uma outra questão da tradução, né? Não o equilíbrio entre dar e tomar, mas a equivalência. Qual é a valência para mim? E eu estava assistindo um filme no Netflix esse final de semana, um filme antigo que fala de vingança. E eu vou lembrar o nome do filme, eu vou passar para a Dilene, né? Porque eu vou ter que olhar aquilo lá no histórico. E é muito interessante que o rapaz no filme, o protagonista, ele traz a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então ele fala, não se trata de você equiparar o mal que você me fez. É o mal que você me fez no material, no emocional e no espiritual. Como é que você vai equiparar uma coisa dessas? Né? Como é que você vai equivaler uma coisa dessas? E aí você vê no filme, logicamente é um jogo perverso, claramente perverso, mas assim, não tem como você compensar algo assim, porque a gente não está falando aqui de equivalências, a gente está falando de vingança, né? Então, logicamente eu estou exagerando aqui, né? Mas esqueci o aniversário da Helena. A Helena me mandou uma mensagem falando: escuta, você esqueceu do meu aniversário. E eu respondo para ela: ah, mas pega nada não, e acabou a amizade, né? Porque para Helena isso é gravíssimo, né? E para mim realmente não pega nada e aí se cria um buraco, né? Quer dizer, eu não sei o que para o outro o apreço, como é o apreço para o outro daquele tema. Eu sei o meu. Por isso que a gente tem que fazer o que nos relacionamentos, e a Helena e eu recentemente discutimos isso numa live, sentar e conversar, alinhar a comunicação, DR, né? Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Isso às vezes depois de muito tempo juntos. Porque sim, eu mudei, o outro mudou, a família mudou, as coisas mudaram e os valores. Por mais que se construa um valor no nós, existem valores antigos, que são os das lealdades, que de vez em quando tomam campo, aparecem, né? Pulam sobre nós, né? Então eu só queria fazer essa reflexão sobre a palavra apreço, que em alemão tem também essa tradução de valoração, Wertschätzung, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação aqui? Senão a Helena já segue a leitura. Ok, Helena, por favor.
Uma relação sem casamento é ferir-se continuamente. Martim. Espero dessa oficina uma nova perspectiva para o nosso relacionamento. Já vivemos juntos há 7 anos. Gostaria de reintroduzir em nosso cotidiano aquele sentimento que existia quando iniciamos nosso relacionamento. Bert Hellinger. Vocês são casados? Martim. Não. Bert Hellinger. Há quanto tempo vivem juntos? Martim. Há mais de 7 anos. Bert Hellinger. Por que vocês não se casaram? Martim. A gente precisa se casar? Bert Hellinger. O casamento é a despedida da juventude. O relacionamento a dois sem casamento é a extensão da juventude. Quando um casal vive muito tempo junto e não se casa, um diz ao outro: estou procurando algo melhor. Isso é ferir constantemente. Martim, temos um filho em comum. Talvez isso seja mais importante do que se casar. Talvez tenha se manifestado algo diferente. Além do mais, nossa vida é um tanto inconvencional. Trata-se também de experimentar algo novo. Bert Hellinger, isso é a juventude. Martim, sim. Bert Hellinger, e como você acha que o filho se sente quando os pais ficam experimentando? Entre aspas, ele colocou. Martim, eu aceito agora como minha filha. Aqui acho que já pulou. Bom, eu acho que é a mesma. Vou continuar. Tá certinho. Tá certinho. Pode seguir. A família atual, incluindo a companheira anterior e uma filha abortada. Bert Hellinger. Vamos colocar diretamente a constelação familiar atual. Martim. Sim. Bert Hellinger. Qual a idade de seu filho? Martim. 7 anos. Bert Hellinger. Um menino ou uma menina? Martim. Um menino. Bert Hellinger. Você já viu uma constelação familiar? Martim. Sim, já vi num vídeo. Bert Hellinger. Você escolhe agora entre os participantes deste grupo representantes para você, para sua companheira e para seu filho. Depois pegue cada um deles pelos ombros e posicione-os em relação aos outros. Siga somente o seu sentimento interior, sem refletir. Depois, a sua companheira poderá também montar a constelação. Observações sobre o trabalho com constelações familiares. Martim escolhe entre os participantes do grupo representantes para si, para sua companheira e para seu filho de 7 anos. Com equilíbrio, ele posiciona essas pessoas umas em relação às outras, sem dizer nada. Os representantes também permanecem concentrados, sem dizer nada. Prestam atenção aos efeitos que o lugar em que são posicionados provoca neles e comunicam isso mais tarde. Esses efeitos podem ser dramáticos. Frequentemente, refletem de modo surpreendente exato o estado das pessoas representadas, sem que os representantes as conheçam. Só um instantinho, Helena. Tá? Lembra que a gente falou, né? Esse livro, ele é um livro inicial de Hellinger, né? Então, A Simetria Oculta do Amor, e provavelmente logo em seguida vem esse livro. Então, o Hellinger, ele ainda está trazendo muito as primeiras experiências de constelação para um público leigo, né? Abrindo para fora do círculo dos terapeutas e dos médicos, que eram o círculo inicial de Bert Hellinger. Eu achei precioso uma das colocações aqui, que eu não lembro da gente ter lido isso, Helena, Edilena e Cleusa, né? Essa parte que ele fala, siga somente o seu sentimento interior, sem refletir. Muito interessante, eu não lembrava dessa referência, né? Ou seja, sem ficar concatenando, devo, não devo, quer dizer, sem julgamento, mas sem refletir. Por favor, Cleusa. Eu não sei achar a mãozinha aqui. Isso é uma coisa assim que para a gente foi muito martelado. Essa coisa de pega pelos ombros e leva até o local, seguindo o seu sentimento interior.
Então, isso o Jacob e o Gunther, ele martelou muito para a gente, né? Então, assim, para mim isso é uma coisa normal, vamos assim dizer, né? Porque fez parte do meu aprendizado, assim, bem marcante. Perfeito. Né? E bem essa coisa, pega pelos ombros, né? Pega por trás, que daí você conduz o representante até onde você está, né? Não pega de qualquer jeito. Então, isso tudo era muito falado naquela época. Uhum. Eu peguei bastante essa referência, né, do Hellinger falar se centre, né, e sem pensamento, sem julgamento, sem intenção. Se houver um movimento interno, você segue esse movimento interno, né? Então, isso eu ouvi bastante do Peter e do Bert, né? Agora, essa frase, siga o movimento interior sem refletir, eu achei ótima, né? Porque é aquela coisa, né? A gente começa a concatenar. Ah, mas aí a gente olha para o facilitador, né? Buscando algum viés confirmatório do facilitador, olha para o cliente, né? Às vezes a gente está meio de abelhudo mesmo, tipo, o que está acontecendo atrás de mim? E a gente sai, né? A gente sai daquele centramento ou daquele momento do movimento interno que a gente está. Mas, Outra coisa que nem assim, reforçando isso, ele está falando isso para o cliente, né? Na hora que você vai colocar os representantes, você siga o teu movimento interior. Então, isso assim é extremamente importante, eu acho. sim, sim, postura, né? E tanto que tem depois essa observação sobre o trabalho com constelações familiares, né? Que a gente, no momento que a gente está no nosso grupo, né? Após ter lido tantos livros de Bert, né? A gente fala, ué, por que está aparecendo isso aqui? Mas é porque a gente está voltando para um livro muito inicial desse trabalho, né? E como é precioso voltar, né, a algumas referências para ver exatamente como Hellinger foi também mudando, adaptando, né, certos comandos, certas falas, certas reflexões que ele fazia do trabalho, né, ou como colocar os representantes, o cliente, né, como a Cleusa aponta. O Hellinger ele tinha um comando um comando, né? Ele tinha uma orientação que ele dava para o cliente, ele tinha uma outra orientação para os representantes, né? Então é pontual isso, né? E às vezes a gente esquece, né, dessas diferenças, né? E elas não são para serem esquecidas, porque elas são bases, né? São bases dessa forma de conduzir esse trabalho, né? A gente ainda não pode falar de metodologia, né? Porque aí a gente entra num aspecto estatístico, científico, mas sim, uma abordagem, e o Hellinger ele repetiu essa abordagem várias vezes, né? Mostrando que ela tinha sim um sentido, ela tinha uma ordem, né? Uma estrutura, e essa estrutura tinha um porquê de estar lá. Por favor, Helena. Você já vai agora para a parte da imagem. Isso. Figura 1A, posicionada pelo homem. Então, o Martim posicionou o representante dele de costas para a mulher, e tanto a mulher, né, que não é casada com ele, quanto o filho olham para a mesma direção, mas a mulher também não olha para o filho. Então, ninguém olhou para o filho. Bert Hellinger, para Martim, que depois de ter posicionado as pessoas, ainda fica pensando. Está montado, isso mesmo. Hellinger começa então a fazer perguntas aos representantes. Bert Hellinger para o filho: Como se sente o filho? Filho: Sinto-me totalmente inseguro. Meu olhar se dirige ao vazio. Vejo meus pais só à margem. Sinto um certo frio. Bert Hellinger: Como se sente a mulher? Para mim é inquietante. Não tenho relação alguma com o homem. Às minhas costas. É como uma sombra sinistra. Sinto-me um pouco atraída pelo filho. Preferiria dirigir-me naquela direção, para frente. Bert Hellinger. Como se sente o homem? Homem. Muito bem.
mas o meu braço direito está pesado. Bert Hellinger para Carola, que é a mulher, a companheira de Martim. Agora coloque você a constelação. Como você faria? Figura 1B, posicionada pela mulher. Ela posiciona o homem atrás dela, ela um pouco à frente e o filho à frente dos dois, e ambos olhando para o filho. Bert Hellinger para o representante de Martim. Como se sente o homem agora? Homem, um pouco melhor, mas tenho a tendência de ir para a direita. Bert Hellinger para a representante de Carola. E você? Mulher, sinto-me um pouco melhor agora, mas preferiria posicionar-me realmente ao lado do homem, para não tê-lo às minhas costas. Com relação ao filho, sinto-me bem melhor agora. Bert Hellinger, como se sente o filho? Filho, eu me sinto muitíssimo melhor e mais seguro. Sinto-me com os pés no chão. Sinto uma atração bem maior em relação à mãe do que ao pai. Bert Hellinger. Sim, o pai está inseguro. É, por assim dizer, um cliente inseguro. Para Martim. O que aconteceu em sua família de origem? Alguém morreu cedo? Martim. Não. Bert Hellinger. Divorciado? Martim. Não. Bert Hellinger, para o representante de Martim. Dirija-se à direção para a qual se sente atraído. O representante de Martim dá um passo para ficar na mesma altura da mulher. Depois dá um passo para o lado, aumentando assim a distância em relação à mulher. Figura 2. O Martim e a mulher eles ficam lado a lado, distantes, e ambos olhando para o filho que está à frente. Bert Hellinger, para o representante de Martim. Que tal assim? Homem, bem. Bert Hellinger, e para a mulher? Mulher, não está bem ainda. Ainda existe algo entre mim e o meu companheiro. Bert Hellinger, sim, o homem quer ir embora. Não se pode confiar nele. Para Martim, você teve antes uma relação importante? Martim, sim, várias, duas, três. Bert Hellinger, aconteceu algo? Um filho ou um aborto? Martim, depois de algum tempo. Sim, uma vez houve um aborto, mas era um relacionamento normal entre jovens, aquele que se tem com 17 anos. Bert Hellinger, sim, a gente diz isso. Bert Hellinger coloca a companheira anterior de Martim, a mãe da criança abortada, à direita, perto do homem. Figura 3. Então, eles mantiveram o homem e a mulher, né? A primeira companheira lado a lado, olhando para o filho, e ele colocou a companheira anterior ao lado dele. Companheira anterior de homem com a qual teve uma criança que foi abortada. Bert Hellinger. Que tal assim para o homem? Homem. Começa a melhorar um pouco. Bert Hellinger para representante de Carola. E para você? Mulher. Agora sinto somente uma ligação com o filho. Não sinto mais qualquer ligação com o homem. Bert Hellinger. O homem ainda está ligado ao seu relacionamento anterior. Para Martim. Em sua fantasia, a criança abortada seria um menino ou uma menina? Martim. Nunca parei para pensar nisso. Bert Hellinger. Qual é a sua fantasia? Martim. Não sei. Era um andrógeno. Bert Hellinger. Não existem andrógenos. Martim. Uma menina. Bert Hellinger escolhe uma representante para a filha abortada. Figura 4. Ele coloca a filha abortada entre a companheira anterior e o homem. Bert Hellinger, para a filha abortada. Sente-se no chão, em frente aos pais. Encoste-se em ambos. Concentre-se para poder perceber o que sente. Depois de algum tempo, como se sente aí? Filha abortada. Os pais não me aceitam de verdade. Preciso tomar cuidado para não cair para trás. Os pais não estão aqui. Bert Hellinger para a mãe da filha abortada. Como é para você?
Companheira anterior. No começo, queria ir mais para perto do homem e abraçá-lo. Quando a filha apareceu, pensei que ia chorar. A representante da filha abortada chora, muito comovida. Bert Hellinger. Coloque uma mão sobre a cabeça da filha. Companheira anterior. É uma dor muito grande. Bert Hellinger. Como é agora para o homem? Homem. Agora preciso de certa distância. Dá um pequeno passo para o lado. Preciso do contato com a filha abortada, mas também um pouco de distância. Bert Hellinger para o homem. Coloque você também uma mão sobre a cabeça da filha. Para a filha abortada, feche os olhos. Para a representante de Carola, como é para você? Mulher, estou sentindo um tremendo frio. Gostaria de puxar o filho para segurar-me em algo ou para aquecer-me. Bert Hellinger, como é para o filho? Filho, também tem uma relação só com a mãe. Bert Hellinger, coloque-se ao lado da mãe, mas de tal forma que também possa ver o pai. Figura 5. O filho se aproxima da mãe, mas fica olhando, virado, olhando para o pai. Bert Hellinger para o homem. E agora, como é para você? Homem, aqui está bem. Filha abortada. Não há calor, mas tampouco me sinto rejeitada. Com a mãe, sinto-me um pouco insegura. Bert Hellinger. Como se sente com o pai? Filha abortada. Depois de tocar a mão do pai. Sim. Hellinger pede para Martim e Carola, que acompanhavam sentados a constelação familiar, para ocuparem seus lugares. Bert Hellinger para Martim. Coloque uma das mãos sobre a cabeça da filha. Olhe para ela e concentre-se. Siga somente os seus sentimentos para entrar em contato. Por assim dizer, deixe que a filha o olhe. Então diga à filha abortada: Querida filha, Martim, querida filha, Bert Hellinger, eu a aceito agora como minha filha. Martim, eu a aceito agora como minha filha. Bert Hellinger, eu lhe dou um lugar em meu coração. Martim, eu lhe dou um lugar em meu coração. Bert Hellinger para a filha abortada. Como se sente agora? A representante da filha abortada sacode a cabeça. Bert Hellinger não convenceu? Filha abortada, não. Bert Hellinger para Martim. Eu interrompo aqui. Isso agora precisa atuar primeiro em você e em Carola. Está bem? Então foi isso. Ok. Continua, menino? É, só um tempinho que ele já vai dar sequência com essa questão. Eu gostaria de fazer dois recortes. O primeiro, técnico, achei muito interessante. Nós vimos isso algumas vezes, né? Mas para o grupo de estudos, né? O fato de Bert pedir para o homem colocar, e em seguida, depois de verificar com cada um dos representantes os sentimentos, usando os mesmos representantes, ele pede então para a mulher colocar. E aí a gente já percebe uma reavaliação, uma ressignificação da perspectiva do masculino, ou do apreço do masculino, e da perspectiva do feminino, o apreço do feminino. E depois se segue, né? Mas é como se Hellinger tivesse perguntado e para você como é, e depois para o outro parceiro, parceiro, e para você como é. Às vezes ele fazia isso na fala. Ele pedia inclusive para o homem sair e a mulher ocupar esse lugar. E pedia, e para você, qual que é a questão? Né? Ou seja, com casais trabalhamos ambos os casais o tempo todo. E aqui ele usa essa técnica onde você vê a colocação primeiro do homem, que é quem começa a temática, o Martim, e depois da Carola, né? Que também tem uma visão, mas claramente
existe aqui esse detalhe, né, desta criança que não era contabilizada. Ah, mas aconteceu lá aos meus 17 anos, tal. Isso é um ponto, e é um ponto que aparece durante a constelação a partir das sensações dos representantes. E a outra questão é uma provocação para vocês. Quando o Martin fala, ele não sabe o sexo da criança, e Hellinger insiste, inclusive fala em sua fantasia, e ele fala é um andrógeno. E Hellinger responde: não existe andrógeno. É muito interessante esse corte que Hellinger dá, né? Aí a gente entrando em reflexões, né? Eu não estou fazendo afirmações aqui, mas a gente entrando em reflexões hoje da questão da diversidade, a gente fala do gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual, expressão sexual. A androgenia é uma expressão. E tem aspectos culturais aí, né? Como, por exemplo, a cultura japonesa ela tem uma visão da androgenia, a grega tem outra visão da androgenia, e aí vocês têm fatos médicos, como, por exemplo, o hermafroditismo, né? Que é um termo que não se usa mais hoje, apesar de que eu aprendi dessa forma, né? Na faculdade. Como biologia, e o efeito que o hermafroditismo, como uma característica biológica, tem sobre o psiquismo da pessoa. Porque existe sim uma característica de gênero, às vezes confusa, e existe depois uma questão hormonal que se manifesta no corpo. E, finalmente, a própria pessoa que de repente fala, não, eu me sinto assim, eu me sinto assado. E em 2010, se eu não me engano, teve uma exposição no Ibirapuera, foi uma das bienais de arte, e ela foi dedicada à questão dos hermafroditas, inclusive ela se chamava assim. E vários artistas que tinham esta característica, que tinham essa condição. E muitos deles, quer dizer, alguns deles fizeram a cirurgia, né, para, de repente, ter um órgão genital, um gênero determinado, masculino, feminino. E outros permaneceram hermafroditas. Agora, isso não significa que eles eram andrógenos. Que a androgenia muitas vezes é, de repente, eu aparecer aqui no grupo com vocês, sem barba e com traços talvez mais femininos, mais delicados, e vocês falarem, nossa, mas tá confuso, né? É um homem que tem traços femininos, ou uma mulher que tem traços masculinos, e aí a gente tem toda a expressão que a pessoa traz, todas as caracterizações que a pessoa faz. Então não é uma questão simples, né? Não é eu chegar para Dilena e falar, Dilena, teu cacharel é rosa porque você é menina, né? Ou seja, então só a Dilena como menina. Isso, se a Dilena for menina, quer dizer, eu nem vou entrar nessa seara aqui, né? Mas assim, eu estou afirmando uma coisa que é muito complicada, né? Existe uma expressão, né? Uma sedução, uma sensualidade na escolha da cor, da forma como a gente coloca. E para mim, de repente, eu vou chamar isso de feminino. E de repente, para Helena, ela vai falar: não, isso não é necessariamente feminino. Então, não é uma tarefa simples. Mas por que que o Hellinger é tão cortante em relação ao Martin e fala: não existe andrógeno? É como se ele falasse: para de enrolar,
Só você pode dar essa resposta. Você tem que colocar a tua responsabilidade aqui. Eu não vou definir o sexo. A Carola não vai definir o sexo, até porque ela não tem nada a ver com isso. Você vai definir. Isso não significa que era isso. Mas quem levou a constelação, quem levou o tema para a constelação foi o Martim. E nesse momento, o Hellinger ele faz um corte muito preciso. Defina, coloque-se. E, a partir desse momento, responsabilize-se pelo teu afeto, pelo teu desejo, pela forma como você coloca, né? Agora, eu virar para a Dilena tá constelando. Ah, Renê, você quer constelar o amor? Sim. Ah, você está numa relação? Não sei. Gente, a Dilena não vai escolher se eu estou numa relação ou não, se eu vou constelar ou não. Então não tem tema, Renê. E aí? O que você quer constelar? Se coloca, defina-se. Né? Então é interessante esse corte que ele faz. Né? E, especificamente nesse caso, em outro caso, provavelmente seria de outra forma, né? Sim, a androgenia ela existe como uma expressão, agora como gênero, né? Por isso é uma reflexão interessante, porque hoje a gente faz essas reflexões, né? A gente tem N reflexões nesse sentido que vão chegar no consultório de vocês, vão chegar na prática de vocês, na escola, nas empresas, e, logicamente, muitas vezes vocês não vão saber o que fazer, né? Tipo, no LGBTQ eu não sei o que isso significa. Ok, chega para a pessoa e fala, por favor, me explique, eu não conheço, eu não sei. Sou ignorante em relação a isso, né? Porque são coisas que estão sendo levantadas, estão sendo questionadas e sim estão aparecendo no campo das constelações, né? E de repente vocês vão ter que constelar um andrógeno. E aí, vocês vão virar e falar: Isso não existe? Calma. Hellinger fez isso aqui com o Martim, com uma provocação ao fato dele não querer se colocar como pai desta criança. Vocês percebem? Não, isso foi uma coisa aos meus 17 anos. Vocês percebem a forma como ele coloca isso, tipo, tentando mitigar a coisa, diminuir. Hellinger, não, você vai definir. Né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Talvez vocês vão lidar com pessoas que vão trazer androgenia, que vão trazer temáticas que vão fazer vocês questionarem, talvez, a forma como vocês aprenderam certas definições. Deixem o campo mostrar. E trabalhem com a responsabilidade que o cliente tem. Como que ele está se colocando no campo, como ele está se responsabilizando por aquilo que ele traz. Tá? Bom, essa é a minha parte. Vocês gostariam de colocar alguma coisa a partir disso tudo que a Helena leu para nós? Bom, a Helena vai continuar mais um pouquinho aí com o casal Martim e Carola, por favor. Os parceiros ficam vinculados um ao outro através dos filhos abortados. Bert Hellinger para o grupo. Se houve um relacionamento no qual foi gerado um filho, os parceiros permanecem vinculados, mesmo que esse filho tenha sido abortado. Por isso, é difícil começar uma nova relação. Em primeiro lugar, o relacionamento anterior precisa ser dissolvido de maneira positiva. Para a solução, é preciso que o parceiro seja respeitado e que a dor da separação seja respeitada. Da mesma forma, a criança abortada precisa ser respeitada, que a dor e o luto por essa criança sejam admitidos e que ela receba um lugar no coração de seus pais. Para demorar um certo tempo, pode demorar um certo tempo até que isso aflore. Quando aflora, pode-se fazer a separação com respeito. Então, o homem pode dedicar-se à sua nova mulher.
mas deve-se continuar a respeitar a companheira anterior, assim como a criança. Para Martim e Carola, por assim dizer, fazem parte de sua família, também de sua família atual. Deixei bem claro? Para Martim, você quer dizer mais alguma coisa? Martim, a verdade é que respeito essa mulher e ainda mantenho contato com ela. Carola ri. Eu sei que a história do aborto ainda está latente. Não é que tenha sido simplesmente esquecida. Essa mulher vive agora nos Estados Unidos, mas nos vemos de vez em quando e então é sempre muito intenso. Bert Hellinger. Sim, está bem. Essa é a primeira mulher. Um pouco mais tarde. Martim, antes estava muito perturbado. Agora me acalmei. Sinto-me sereno e relaxado. É uma sensação agradável e em contraposição à anterior, porque isso me afetou e me tocou profundamente. Bert Hellinger, a sua fisionomia mudou. Martin sorri e acena levemente com a cabeça. Bert Hellinger, essa nova fisionomia lhe cai bem. Carola, estou muito agitada, mas sinto-me muito bem aqui. Bert Hellinger, está bem. Podemos continuar com a rodada. Aí vai entrar numa nova, Renê. Não sei se você quer. Vamos fazer uma pausa aqui. É, ou seja, nesse caso aqui, é interessante, né? Porque a constelação mostra uma coisa que não foi trazida pelo Martin, né? Que foi percebida até pela atual companheira do Martin, a Carola. Quer dizer, existe algo entre nós. E aí surge essa história, né? Sim, houve um aborto, né? Houve um lugar que não foi. O Hellinger usa essa palavra, né? Geachtet, que é traduzido como respeitado. Vocês podem usar também o termo atentado. Atentado no sentido de não se prestou atenção, não se deu consciência a este fato, a importância desse fato. Não era apenas um caso juvenil aos 17 anos. Foi algo que juntou um homem e uma mulher como pai e mãe. E o fato de ter acontecido o aborto não separou este homem e mulher como pai e mãe, mas provavelmente rompeu com aquele afeto que havia entre o parceiro e a parceira, né? Então a gente está falando de parentalidade e conjugalidade, né? Sim, são parentes, né? Pai e mãe de uma criança. Ah, mas essa criança nunca veio. Pois é, olha só quanto tempo passou e esse cara ainda me fala depois, então, essa pessoa eu ainda tenho contato. Ela está nos Estados Unidos, mas quando a gente se vê é muito intenso. Ou seja, para ele ficou claro, realmente o luto não foi feito. Essa informação que a constelação traz, provavelmente sim, teve um efeito emocional, afetivo muito grande para o Martim, que ele carregava, mas ele não se dava conta, porque ele não deu a importância, o valor, o apreço que aquela perda teve para ele e para aquela parceira, né? E o quanto isso estava afetando o momento atual, né? Ou seja, pertencem às nossas famílias as crianças que nascem, mas também aquelas que se perdem, né? Então, mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, né? Se eu conheço uma nova pessoa e a pessoa fala, ai, mas você já teve filhos? Não. Sim, eu perdi, né? Isso para o pai e isso para a mãe. Isso é um tema tabu, né? Realmente, se a gente olha, por exemplo, na própria psicologia, na entrevista de anamnese, muitas vezes a gente pergunta para as mulheres: você teve
crianças que você perdeu, e muitas vezes isso era negado. Isso não era contado porque havia vergonha, havia culpa, havia medo, né? E aí a gente está falando de épocas diferentes, educação diferente, a forma como isso era julgado, como isso era reprovado socialmente, né? E aí a gente tem também aqueles relacionamentos que não eram reconhecidos, né? Pela figura paterna, materna, mas que tiveram, de repente, um filho, uma filha, tinham um futuro. Só que essa criança foi interrompida. Às vezes foi um aborto espontâneo, outras vezes um provocado. E o Hellinger mostrou, com as constelações, que as dinâmicas são diferentes entre o provocado e aquilo que é espontâneo, né? Em ambos, sim, o homem, o pai, está intrincado, emaranhado. Mas como a Sophie coloca claramente no livro dela que nós já lemos, A Própria Felicidade, é muito mais pesado no corpo materno, no feminino. Ela carrega de uma outra forma, né? E aqui a gente está vendo que o Hellinger ele tá trazendo isso, mas ainda não com aquela profundidade que ele vai trazer, por exemplo, no Amor do Espírito, né? Onde ele vai colocar capítulos específicos para isso, né? Então ele já percebe a força que isso tem, o efeito que isso tem como emaranhamento, talvez até como a questão, né, do sentimento primário, sentimento secundário, sentimentos adotados, né? E metasentimentos, e aqui a gente está falando de sentimentos adotados, né? O quanto, de repente, esta criança que não foi reconhecida vai ser reconhecida por uma outra criança depois, ou por um parceiro, por uma parceira, né? Ou seja, isso não fica ao léu, já que isso não foi respeitado, ou isso não foi tomado como consciência, isso se projeta novamente, inconscientemente, até que grite aos olhos e a pessoa fala: é isso! Ah, ok, sinto muito. Né? Então, existe todo um movimento, né, de tomada de consciência. Putz, então aquilo que aconteceu lá atrás tem esse efeito aqui? Pois é, que coisa. Né? E, logicamente, isso não é uma linha reta. A gente está falando de um processo de muitos altos e baixos, de muitas camadas, né? E provavelmente a Carola, e agora eu estou falando provavelmente, eu estou viajando aqui, a Carola foi uma mulher que também tem alguma perda do lado dela, até para ela poder caminhar ao lado do Martim dessa forma. Então, provavelmente ambos estavam lidando com lutos, cada um com o seu, de uma forma, sem saber. E a forma como isso afetava, de repente, o afeto que um tinha para o outro, ou essa indecisão em relação ao casamento. Aliás, essa era outra provocação que eu queria fazer, né? Casamento, né? Como o Hellinger deixa isso claro. E esse texto aqui a gente já postou algumas vezes no grupo, né? Quer dizer, na hora que eu me caso, primeiro que eu assumo um compromisso com o meu parceiro, minha parceira, falando, eu estou com você, né? E eu abdico da minha juventude. A juventude é o quê? A experimentação. A Hellinger deixa claro aqui. Não, vou experimentar, né? Vou testar. E casamento não é experimentação, casamento é decisão. Eu escolho e na hora que eu decido, existe uma perda. Eu escolho você e deixo todos os outros, todas as outras para trás.
Ah, Renê, mas tem os casamentos abertos. Ok, tal. Aí a gente tem que olhar para essa outra questão. Eu queria reforçar a questão do casamento, tal como o Hellinger traz no caso de Martim e Carola, que ele deixa bem claro para Martim: por que vocês não se casaram? Vocês estão há 7 anos juntos. Vocês têm um filho de 7 anos. Por que vocês não se casaram? A gente está experimentando. Ah, ok. Então vocês não estão juntos. E provavelmente existia sim um espaço aí, né, um vazio que nessa constelação mostra ser uma criança que não era reconhecida, um, um ente, né, um ser que não tinha lugar e automaticamente não tinha valor. E isso bate contra as ordens do amor. Todos fazem parte. Todos têm um lugar de pertencimento. Na hora que fazemos isso sem querer, isso tem efeitos querendo sobre nós. Né? Então, eu posso até falar, mas foi sem querer, Celso? Ok, mas agora não dá mais para desver. Agora que eu vi, eu vou ter que tomar uma atitude. Ela tem que ser um pouco diferenciada, ela tem que ser mais consistente, né? Então, se o Celso, na juventude, só um exemplo, tá, Celso? Se o Celso, na juventude, foi volátil e imprudente, muitas vezes a gente vai falar: ah, mas ele era jovem. É esperado que com a vida adulta ele se torne mais consistente, decidido e com uma permanência maior, né? Com uma segurança maior, não tão volátil, né? Porque o filho, a filha, a família precisam, e aí eu vou apontar para a árvore aqui atrás, eles precisam do tronco. Se a gente pensar que os filhos são os galhos ou são as folhas, eles precisam de um tronco firme que dê a base para eles. Às vezes esse tronco, assim, esse tronco é pai e mãe, mas às vezes é mais o pai, às vezes é mais a mãe, e aí às vezes a árvore pende mais para cá, pende mais para lá, ou ela não tem força para seguir adiante. Né? Então, isso daqui é interessante até, se vocês olharem para a árvore da vida, né, ela geralmente tem aquela coisa do ramo se dividir. Né? Ela vem forte e ela se divide. Né? E a gente tem várias leituras aí, tanto do yin e yang, da ambivalência, da polaridade, masculino e feminino, em um ser, na árvore. Né? E nesse sentido, o Celso é pai e mãe, é masculino e feminino. E sim, o Celso vai administrar isso de alguma forma, muitas vezes consciente, outras vezes inconsciente. E o que aconteceu na história anterior dele, do pai dele, da mãe dele, afeta ele hoje, no trabalho, nos relacionamentos. Aí você fala, pô, cara, é sério isso? É, por isso que a gente está nesse grupo de estudos, né? Porque o Hellinger nos mostrou que não era apenas a minha decisão. Minha decisão talvez seja influenciada por fatos que aconteceram muito antes mesmo de eu estar aqui, né? E me influenciam até que eu tome consciência e dê um bom lugar para isso. E talvez, quando eu dou um bom lugar para isso, isso atue de uma boa forma sobre mim, sobre o meu sistema, sobre minhas relações. Né? Então, pontos que eu gostaria de destacar na leitura de hoje é essa forma como Hellinger procedeu no começo, né, de pedir primeiro para o Martim colocar, em seguida, usando os mesmos representantes, a Carola colocou eles, né, então a gente teve duas visões aí. A questão da androgenia e a questão do casamento, né? E, logicamente, como reflexão, talvez no próximo grupo, junto à Cleusa, vocês tragam essas questões, continuem com essas questões, ou
De repente vocês trazem em outro momento, mas não é para a gente fechar. Sim, o Hellinger traz o matrimônio, traz o casamento com essa visão que ele tinha como religioso, como católico, como cristão, mas também como a decisão. O adulto decide: eu permaneço com você. E isso tem consequências, né? E nesse sentido, aqui eu vou falar não do que está no livro, mas eu vou falar das experiências que a gente tem no campo, vale para relações homo-heteroafetivas. O casamento é uma decisão. E, junto com essa decisão, é aquela coisa: você vai continuar jovem ou você vai adultecer, decidir e pagar o preço, como Hellinger fala. A partir do momento que eu digo sim para uma pessoa, sim, estou com você, é também uma morte. É a morte da juventude, é a morte de milhares de possibilidades. Só que em algum momento eu tenho que decidir, né? Senão eu fico como um barquinho sem rumo, né? Ao sabor do mar. Ou seja, se eu não decidir, a vida decide. Mas são reflexões, né? Se alguém ainda quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Caso contrário, eu agradeço aí a leitura da Helena e passo a palavra também para a Helena. Renê, eu até gostaria de fazer uma colocação sobre o aborto, né? Sobre a questão do luto, né? Coisas que eu vi no campo e também acompanhei de pessoas que eu conheço, né? No caso do aborto, né, quando é espontâneo, até fazendo referência no capítulo, na leitura anterior, que fala do mesmo valor, né, que homem e mulher têm o mesmo valor, apesar de serem diferentes, é sobre esse sentir que você trouxe, né? Eu já vi no campo que muitas vezes o homem não olha para a mulher, para o aborto, porque a mulher não dá esse acesso, por conta dela culpar o homem, né? Então ele não tem essa permissão. Então, essa é a importância, né, da gente reconhecer que cada um sente de um jeito, né? E como eu conheço pessoas que passaram por essa situação, eu observo que o homem, como é muito delicado, né, para a mulher, que a dor para a mulher é muito maior, que muitas vezes o homem fica esperando algo dela, assim, sabe? Não algo, mas assim, tipo uma liberação, né? Eu vou usar essa palavra liberação, mas não é a palavra certa. Para poder fazer algo, né? Então, por isso que essa comunicação, essa conversa é muito importante. Então, eu tenho um casal de amigos que passaram por isso, viveram o luto, fizeram até uma cerimônia, algo assim, né? Para fechar isso. Mas eu percebia que ele ficava esperando ela, por exemplo, decidir. Ele estava ali do lado, entendeu? Mas a decisão de o que fazer, de como fazer, de quando fazer, foi primeiro dela, entendeu? Então eles deixaram isso reverberar até o momento que ela decidiu como que ela queria fazer essa cerimônia, né? E então é isso, porque às vezes o homem leva a culpa, né? A dor é tão grande, eles não conseguem conversar, então tem que deixar realmente, até aquele fala, né? De deixar o tempo passar. Então era isso. Foram coisas que eu vivenciei. É importante essa sua colocação, Helena. Lógico, o luto ele é vivido de forma diferente no corpo do homem e da mulher. Existem questões culturais aí do luto, né? Existem culturas onde o luto ele é vivenciado, ele é ritualizado. Existem culturas que ignoram isso ou falam até para não fazer. Mas você falou uma coisa agora muito importante, né? Do tempo, né? Ah, precisa do tempo. Sim e não. E aí eu entro nessa questão da autorização. Ao homem precisa de uma autorização, de uma liberação do feminino. O quão isso também é cômodo, né? Porque isso vai amarrar ele, né? E eu entendo que você está falando de um aspecto inconsciente,
né? Só que, como psicanalista, né, não é porque é inconsciente que você não tem a responsabilidade sobre isso, né? Tanto que a partir do momento que você sabe, você tem a decisão. Tipo, se você continuar ignorando, é perverso, né? Você vai ignorar sabendo que aquilo está lá. Agora, se você se abrir para isso, vai doer muito. E vai vir culpa, vai vir ressentimento. E aí você vai falar: nossa, esse peso que eu carreguei esse tempo todo foi mágoa? É, foi mágoa. Foi ressentimento. E aí vem aquela coisa: não é só o tempo, é a atitude também. E aí tem uma imagenzinha que eu às vezes uso no curso de tanatologia, que mostra assim um homem mostrando um quadro assim e uma ferida cheia de costuras assim, né? E aí ele fala, olha, o tempo cura todas as feridas. E a menina passa por ele com uma agulha e uma linha na mão e ela fala, não foi só o tempo, fui eu. Porque o tempo não pode curar se você não se autoriza a fazer essa jornada, que o luto é uma jornada, é uma constelação dolorida, né? E em muitos momentos a gente quer meio que anestesiar o luto. A gente quer medicalizar o luto, que dói muito. E aí a gente se afasta de si, se afasta do outro, e aí outro trauma, né? Então, muito importante isso, sim, a liberação, e o outro lado está magoado, o outro lado está chateado, o outro lado está ressentido. Mas assim como essa criança foi feita juntos, a perda ela precisa ser feita juntos. Se ela não é feita juntos, cara, isso segue. E aí ficam os dois amarrados. Só que aí entra aquela coisa que o Hellinger traz na constelação. Muitas vezes a gente vê uma dissolução, quer dizer, um dissolver-se, né, de um luto, e a pessoa fala: Nossa, mas tá, eu fiz isso aqui, mas e o outro? O outro nem sabe. E o Hellinger falava: Isso está reverberando do outro lado também. O importante foi agora como você trouxe, o que você acessou, o que você viu e o que você ativamente faz agora. Porque em muitas constelações a gente não tem outro parceiro. Isso aconteceu aos 17 anos aí do Martim, né? Não tem o outro. Mas aí é aquela coisa, é o Martim tomar em suas mãos aquilo que é dele e olhar e falar: Caraca, esse é o peso? É, esse é o peso. É seu. E agora? O que você faz com isso? Aí, aí, como que você vai conversar isso agora com a Carola? Como você vai conversar isso agora com o teu filho? Né? É isso. É reordenar afetos, ideias, crenças, tempo e permissão. E a permissão é ativa, né? É, se eu virar e falar, não, mas minha esposa nunca me contou, então não tinha como eu saber. Cara, você não tem corpo, teu corpo não reverbera. E muitas vezes a constelação mostra isso. Olha, você sabia, tava aí. Você só não teve coragem de falar. Então, agora eu vejo, agora eu sinto, agora eu sei. E aí eu mudo, o outro muda, tudo muda. Não dá mais para desver. Agora é uma nova realidade. Não sei se eu enrolei muito, Helena. Não, é isso mesmo. E no caso desse casal que eu comentei, eles são amigos pessoais, né? Então, assim, eles conversaram muito. Então, ele só respeitou o tempo dela, né? Porque ela ainda estava ali, né? A forma de sentir é diferente, então ela ainda estava ali precisando desse tempo, né? Mas eles sempre conversavam até o momento que ela demorou um certo tempo, gente. Até o Uhum. momento, eu acho que na verdade foram 2 anos para ela conseguir ir digerindo isso, entendeu? E Sim. hoje eles têm duas lindas filhas. Então foi bem bonito esse processo assim de vivenciar, né? E é isso. Por isso que a Eu, conversa é bem importante. eu tive uma.
uma cliente, só para fazer um parênteses nisso que você trouxe, que ela trouxe numa primeira constelação a dificuldade de terem filhos, né? Isso entra na temática que vocês trouxeram da última vez, né? Da fertilização. E ela veio junto com o marido. Fizemos um trabalho com bonecos, né? Individual aqui no consultório. E depois de um ano ela voltou, junto com o marido. Né? E ela falou, nossa, abriu um monte de coisa, mas eu quero ter filho e, né, não vem, né? E nessa questão da fertilização, ela já tinha tido 9 perdas, ou seja, 9 crianças que no caminho não continuaram. Fizemos outra constelação, depois de um ano ela volta. E esse é um caso bem específico, tá? Não estou fazendo teoria sobre essa questão. Foram mais 3 que ela perdeu, 12. Só que dessa vez ela veio sozinha. Ela falou, meu marido, ele não quer mais. Ele não quer me deixar tentar mais, né? Porque tá perigoso. E aí a gente fez uma constelação, só ela. Ela, mineira, tinha descendentes índios. Bom, o campo dela tinha muita gente no chão. 12, muito claramente, que foram ancestrais dela. Pessoas que não foram vistas. E parece que através dessa dor de perder 12 crianças, ela conseguiu ver essas 12 pessoas que nunca tinham sido vistas no sistema dela. Foi muito impactante porque ela trouxe isso, né? Ela viu a imagem, veio coisas para ela, né? Um ano depois ela voltou de novo, nisso já passaram-se 4 anos, né? E ela falou que ela mudou de emprego, que o marido mudou de emprego, que eles estavam bem, que eles tinham decidido não ter mais filhos, tal, tal, tal. 5 anos depois, 2 meninas, né? Mas como é que é difícil falar isso, né? Como foi importante esses 12 para chegar nessa outra dor ancestral? Ah, René, então toda vez que eu aborto tem a ver com isso? Não, não é isso. Estou falando de um case específico. Assim como a Helena trouxe um case muito específico, né? Mas onde a gente está falando que o luto e a dor, às vezes, mostram para um lugar muito antigo, sofrido, doloroso, não só para a gente, mas doloroso às vezes para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, tanto que isso não era falado. E às vezes você ia lá no caixão e chorava um pouco mais forte, alguém te dava um tapinha nas costas. Chora baixinho, respeita os mortos. E você quer gritar, você quer uivar. Né? Aí a gente tem os rituais de luto, como eles são diferentes de cultura para cultura. Os povos originários, os afrodescendentes, os portugueses, as choradeiras de Portugal, os alemães. E, né, são várias camadas. É um tema bem complexo. Né? Mas legal isso que você trouxe, Helena, né? E permissão para olhar e ter atitude de olhar, ter a coragem de olhar, assim como o Hellinger deixava bem claro que aqueles que iam lá sentavam ao lado dele, né? E olhavam para suas situações difíceis, ele às vezes falava, ele falava, você tem coragem de olhar para isso. Porque não é fácil sentar aqui. Não é fácil olhar para o que o sistema mostra. Tá?
Então, por isso que ele não permitia que as pessoas ficassem cochichando, rindo, comentando. Ele falou, não, respeito aqueles que estão aqui. Que a pessoa tem que ter muita coragem para se expor daquela maneira. Lá. Ok! Então não foi a Antônia que fez a pergunta dessa vez, foi a Helena, tá vendo, Antônia? Foi a Helena, a gente põe a culpa na Helena dessa vez. Gratidão, Helena, gratidão ao grupo pelo dia de hoje e seguimos semana que vem com a Teusa. Hoje, dia de São João, né? Então, além do aniversário da Vera Lúcia, né? Feliz São João. Feliz São João, gente. Muito obrigada, Renê. Obrigada a todos pela participação. Até terça-feira que vem, gente. Estamos caminhando devagar, mas estamos indo assim muito profundo. Sempre bom. Obrigada, viu? Boa noite a Boa todos. Boa noite. noite, obrigada. Tchau, Gratidão. gente. Até Boa noite. terça. Boa noite, gente. Não Até. falte, hein, Antônia? Senão a gente vai falar de você.